Estudo sobre o Evangelho de João, parte 22, 20 de janeiro de 2024. João, capítulo 5, do versículo 30 ao versículo 39. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que vos salvei. Ele era candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer? E a sua palavra não permanece em vós? Porque naquele que ele enviou não credes vós? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, 30 a 39. Nesses versículos, vemos a prova de que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias prometido, apresentado aos judeus em uma visão. 4 testemunhas diferentes são apresentadas. 4 tipos de evidências são oferecidos. Seu Pai no céu, seu precursor João Batista, as obras milagrosas que ele havia feito, as Escrituras que os judeus professavam honrar, cada um e todos são nomeados por nosso Senhor como testificando que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Duros devem ter sido aqueles corações que puderam ouvir tal testemunho e ainda permanecer imóvel. Mas isso só prova a verdade do velho ditado, que a incredulidade não surge tanto da falta de evidência, mas da falta de vontade de acreditar. Vamos observar uma coisa nesta passagem: a honra que Cristo coloca em seus servos fiéis. Veja como ele fala de João Batista. Ele deu testemunho da verdade. Ele era uma luz ardente e brilhante. João provavelmente havia falecido de seus trabalhos terrenos quando essas palavras foram ditas. Ele havia sido perseguido, aprisionado e morto por Herodes. Ninguém interferindo, ninguém tentando impedir seu assassinato. Mas este discípulo assassinado não foi esquecido por seu divino mestre. Se ninguém mais lembrava dele, Jesus se lembrava. Ele havia honrado a Cristo e Cristo o honrou. Essas coisas não devem ser esquecidas. Eles foram escritos para nos ensinar que Cristo cuida de todos os seus crentes e nunca os esquece. Esquecidos e desprezados pelo mundo, talvez nunca sejam esquecidos por seu Salvador. Ele sabe onde eles moram e quais são suas provações. Um livro de recordações foi escrito para eles. Suas lágrimas estão todas em sua garrafa. Salmo 56, 8. Seus nomes estão gravados na palma de suas mãos. Ele percebe tudo o que eles fazem por ele neste mundo maligno, embora eles achem que não vale a pena notar, e ele confessará um dia publicamente, diante de seu Pai e dos santos anjos. Aquele que deu testemunho de João Batista nunca muda. Deixe os crentes se lembrarem disso. Em seu pior estado, eles podem dizer com ousadia como Davi: sou pobre e necessitado, mas o Senhor pensa em mim. Observemos
por outro lado, a honra que Cristo dá aos milagres como evidências de que Ele é o Messias. Ele diz: as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Os milagres do Senhor recebem muito menos atenção nos dias atuais como provas de sua missão divina do que deveriam. Muitos os consideram com uma incredulidade silenciosa como coisas que, não tendo visto, não podem esperar que cuidem. Não poucos confessam abertamente que não acreditam na possibilidade de coisas como milagres e gostariam de tirá-las da Bíblia como histórias fracas que, como madeira pesada, deveriam ser lançadas ao mar para aliviar o navio. Mas, afinal, não há como superar o fato de que nos dias em que Nosso Senhor esteve na terra, seus milagres produziram um efeito imenso na mente dos homens. Eles despertaram a atenção para aqueles que os operou. Eles excitavam a indagação se não se convertessem. Eles eram tão públicos e tão incapazes de serem explicados que os inimigos de Nosso Senhor só podiam dizer que foram feitos por agência satânica, que eles estavam acabados. Eles não podiam negar. Este homem, disseram eles, faz muitos milagres. João 11:47. Os fatos que os sábios fingem negar agora, ninguém fingiu negar 2000 anos atrás. Deixe que os inimigos da Bíblia tomem o último e maior milagre de Nosso Senhor, sua própria ressurreição dos mortos, e refutam-na se puderem. Quando eles tiverem feito isso, será hora de considerar o que eles dizem sobre os milagres em geral. Eles nunca responderam à evidência disso ainda, e nunca o farão. Que os amigos da Bíblia não sejam movidos por objeções contra os milagres, até que aquele único milagre tenha sido eliminado com justiça. Se isso for provável e inatacável, eles não precisam se importar muito com argumentos contraditórios contra outros milagres. Se Cristo realmente ressuscitou dos mortos por seu próprio poder, não há nenhuma de suas obras poderosas que o homem precise excitar em acreditar. Observemos, por fim, nesses versículos, a honra que Cristo coloca sobre a Escritura. Ele se refere a eles ao concluir sua lista de evidências, como as grandes testemunhas para ele. Examinai as Escrituras, diz ele, estas são as que testificam de mim. As Escrituras das quais Nosso Senhor fala são, naturalmente, o Antigo Testamento. E suas palavras mostram a importante verdade que muitos tendem a ignorar, que cada parte de nossas Bíblias é para nos ensinar sobre Cristo. Cristo não está meramente nos evangelhos e epístolas. Cristo deve ser encontrado direta e indiretamente na lei, nos salmos e nos profetas, nas promessas a Adão, Abraão, Moisés e Davi, nos tipos e emblemas da lei cerimonial, nas predições de Isaías e de outros profetas. Jesus, o Messias, está em toda parte no Antigo Testamento. Como é que os homens veem essas coisas tão pouco? A resposta é simples. Eles não examinam as Escrituras. Eles não cavam nessa mina maravilhosa de sabedoria e conhecimento e procuram se familiarizar com seu conteúdo. A leitura simples e regular de nossas Bíblias é o grande segredo do estabelecimento na fé. A ignorância das Escrituras é a raiz de todo o erro. E agora, no que os homens acreditarão, se não acreditarem na missão divina de Cristo? Grande, de fato,
é a obstinação da infidelidade. Uma nuvem de testemunhas testifica que Jesus era o Filho de Deus. Falar de falta de provas é tolice infantil. A pura verdade é que a sede principal da incredulidade é o coração. Muitos não desejam acreditar e, portanto, permanecem incrédulos. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, bondoso eterno Pai, dá-nos cada dia mais fé, Senhor. Dá-nos discernimento, sabedoria e conhecimento contido nas Tuas palavras santas, a Bíblia, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, hoje e sempre, eternamente. Amém.